Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor para todos, igreja. Glória a Deus. Estou muito feliz de poder estarmos na casa de Deus glorificando o nome do Senhor. Quem está feliz, levanta a mão e dá um glória a Deus bem alta aí que é contigo. A presença de Deus é algo maravilhoso. Quando Ele decide se manifestar, quando a sua glória desce, a gente perde o controle. Já quem dirige, quem manda, quem faz tudo é Ele, porque sem a sua presença nós não somos nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de começar a pregar, eu queria primeiro parabenizar os diáconos da nossa igreja. Quando eu entrei aí, eu me senti muito bem abraçado por todos. E eu olhei para todo canto e vi todos ligados, organizando tudo. É algo muito bonito ter abraçado essa visão do nosso pastor. Estão de parabéns. E que Deus continue abençoando cada um, amém? Em nome de Jesus. Nós estamos aqui para servir a Deus, para louvar o seu nome, porque somos servos dele, amém? Cadê o servo de Deus aqui nessa noite? Levanta a mão. Glória a Jesus. Amados irmãos, eu lendo e pesquisando um pouco, me consegui com uma história que eu queria compartilhar com vocês, sobre um jovem casal de missionários, de faz um bom tempo atrás, algumas décadas atrás. Eles decidiram ir para o campo, faz muito tempo atrás, uma época bem remota. A igreja onde eles se dispuseram para ir para o campo, orou por eles, eles estavam com aquela chama encendida. Eles decidiram ir para o campo missionário, a igreja enviou. E aquela história conta que passaram 50 anos no campo, e eles foram jubilados lá já. Eles já não tinham mais aquela energia para as atividades no campo missionário, aquela energia que pede o trabalho no campo, as pessoas que vão se convertendo. Aí a igreja que enviou decidiu jubilar eles. E eu estava lendo que quando eles estavam voltando de lá para cá, na época parece que não tinha avião, eles estavam voltando de barco. Eles vinham no barco, que foi uma viagem aproximada de alguns meses, 2, 3 meses. Eles ficaram pensando como é que a igreja, a sua igreja, onde eles saíram faz 50 anos atrás, ia receber eles no porto. Eles ficaram pensando, e você disse, talvez vai estar ainda aquele irmão, talvez vai estar aquela irmã que era anteriormente era uma jovem, eu imagino que é a irmã. Eles pensando tanto, chega o tempo onde eles chegam no barco, passou o tempo da viagem, e quando eles chegam no campo, no porto não tinha ninguém, apenas o pastor auxiliar que ajudava, ao pastor daquela localidade, que aqueles missionários nem conheciam, porque era muito tempo que eles tinham saído, 50 anos no campo. E o que me chama a atenção daquela história é que eles ficaram um pouco tristes, claro, e eles voltam para a sua casa, a antiga casa que eles tinham construído antes de eles casarem, como de costume era anteriormente, nos anos bem remotos. Quando eles voltam para casa, elas voltam com aquela tristeza de que eles pensavam que iam receber eles. Logo que eles chegam lá, eles não conseguem ficar bem. E a história conta que chega um momento, Rubem, onde o cara vai falar para a esposa, ele está muito mal, ele começa a passar por um processo bem difícil, ele estava se sentiu desprezado, sentiu que ele não era mais nada, que o que ele fez não valeu de nada para ninguém naquele lugar. E ele de repente fala para sua esposa e diz, eu vou andar um pouco por aí. Talvez aquele homem estava pensando em fazer alguma besteira com a vida dele. E ele fala para a esposa, eu vou sair por aí e faça um favor para mim. Pergunta ao nosso Deus se era isso aqui o que ele tinha para quando a gente voltasse para casa, porque não era isso que eu esperava. A mulher fica chorando com aquelas palavras do esposo e começa a lavar a louça. E ele sai para a rua, quem sabe fazer o quê? Pensar um pouco, despejar a mente, tentar acalmar aquela dor que ele tinha de desprezo, de sofrimento, de que ninguém tomou em conta. E depois que ele volta para casa, que ele chega, conta a história que ele, de maneira um pouco irônica, ele vai dizer para a esposa, perguntou para Deus o que eu disse? E a esposa responde, diz, sim, eu perguntei. E o esposo fala para ela, pastor, ele diz, sim, ele te respondeu? E a esposa começa a chorar e diz, sim, ele me respondeu. E o cara diz, o que foi que ele te disse? Ele disse que a gente ainda não voltou para casa. Pensamos que a nossa casa é aqui, mas a gente ainda não voltou para casa. Um dia chegaremos lá, na nossa verdadeira casa, onde é a nossa cidadania.
Mas enquanto estamos aqui, estamos vulneráveis àquilo que eles estavam passando. Impactou muito essa história, por isso eu queria contar. Entretanto, não chegamos em casa, na nossa verdadeira casa, aquele lugar onde Paulo falou que a nossa cidadania não é aqui, senão é lá. Até não chegamos lá, sempre vamos ser vulneráveis a sofrimento. Sempre vamos ser vulneráveis a sentir dores, a nos sentir desprezados. Nós pensamos às vezes que queremos viver isso aqui como uma vida de reis. Gente, não é isso que a Bíblia está falando para nós. A gente ainda não voltou para casa, então continuamos sendo vulneráveis a isso. Aqui no Brasil eu vi algo que eu não sabia, não sei se isso é recente ou talvez faz um tempo, mas esse mês agora, setembro, é chamado mês de Setembro Amarelo, né? Que parece que é uma campanha de conscientização para ajudar as pessoas a prevenir exatamente aqueles momentos de tanto depressão como suicídio que as pessoas passam. Em prol de tudo isso, e esse mês pensando, vendo tudo, me lembro que no início de mês eu cheguei no trabalho e no computador, quando eu me sentei para começar as minhas labores, lá estava uma imagem que colocaram no escritório: Setembro Amarelo, ajude a prevenir o suicídio e a depressão. Empresas, qualquer tipo de instituição, seja cristã ou não cristã, ela sempre vai tentar celebrar ou ir caminhando com isso, com aquilo que se fala em todo o Brasil, em tentar prevenir aquilo que está passando. Mas o impressionante é que ultimamente, ou nos últimos anos, a gente tem visto pessoas que passam por isso aqui, dentro das nossas igrejas. Quando eu comecei a me deparar com tudo aquilo, eu tentei pesquisar um pouco e estudar sobre de que se trata aquilo. Por que alguém, o que muito nos pergunta, por que alguém que tem Deus no coração decide tirar sua vida? Faz alguns meses atrás eu estava pesquisando na internet algumas notícias e eu vi que tinha um casal lá nos Estados Unidos. Eles eram co-pastores de uma grande igreja, uma mega igreja. O cara tinha 25 anos e a mulher tinha 23. A mulher estava sofrendo de depressão. E de um momento para outro ela tira a sua vida, deixando o esposo dela de 25 anos com 3 filhos. E todo mundo começou a perguntar o porquê daquilo, se eles eram pastores auxiliares. Eles oram pela gente, eles fortalecem a gente, eles ajudam a gente. E como é que eles não conseguem se suportar aquilo? Ou como é que eles são tão frágeis, tão fracos para passar por aquilo? É o que passa pela nossa mente, mas nem sempre é o que a gente pensa. Nem sempre o que a gente vê, a roupa, o jeans, a calça, nem sempre é exatamente aquilo que você vê no outro que está do seu lado. Nem sempre é aquilo. E a raiz de tudo aquilo eu vi tantas coisas, inclusive vi notícias aqui no Brasil. Eu não vi detalhadamente, mas eu vi compartilhares. Eu não sei quem viu aqui. Chegaram a compartilhar o ano passado, se não me falha a memória, o ano 2016 ainda, de pastores que se mataram. Um pastor da Assembleia de Deus de por aqui do Nordeste, não me lembro que estado é, ele se matou. Eu estava lendo um livro, Rubinho, que me mandaram a mim para eu analisar e fazer uma divulgação sobre depressão em pastores, onde um cara que é psicólogo, hoje é missionário em Peru. Eu fiz uma live com ele e com meu pai, lembra, pai, nesses dias? Ele é psicólogo e depois ele se formou como pastor e ele começou a estudar o porquê pastores se matam, ele conhecendo a área. E ele descobriu um caso bem remoto de um pastor lá dos Estados Unidos, que ele de manhã foi para um enterro e teve que ficar com uma atitude calado, teve que ficar com uma atitude tranquilo, sereno, do ambiente, a atitude do ambiente. Não pode estar alegre, tem que estar num ambiente que está sendo pedido. E ele fez a cerimônia do enterro. Depois que terminou, ele foi para casa correndo para almoçar. Ele tinha feito jejum, foi para lá. Depois de almoçar, ele se arrumou e tinha uma reunião de líderes, onde ele parece que ia ter que colocar em ordem algumas coisas que estavam erradas. Então tinha que mudar agora de personalidade. Disse um pastor um pouco já com uma determinação do que ele vai querer fazer. Mudou seu estado de ânimo. Quando terminou, isso foi algo rápido, a reunião onde ele fez com os líderes, ele teve que ir pregar numa ministração, parece que era de uma escola de obreiros, só no meio-dia, a partir de mais ou menos 3 horas da tarde. Isso foi lá nos Estados Unidos. E quando ele volta à noite tinha culto. Ele pensava que ia descansar, e à noite tinha culto na sua igreja, culto de celebração. Estavam falando da felicidade que ia ter Jesus, e ele teve que pregar sobre isso. E tendo passado de manhã por um enterro e de noite por outra coisa totalmente diferente, ele estava mudando de estado de ânimo. À noite, quando termina, chamam ele para ele ir para uma celebração de um aniversário de uma irmã, e para ele dar umas palavras para a irmã.
Ele deu, e quando termina de fazer tudo isso, que chega à tarde na sua casa, a sua esposa não estava, ele decide tirar sua vida. Foi isso o que viu aquele pastor que pesquisou. O porquê? O pastor passou por distintos estados de ânimo, parece que ninguém percebeu nada, e de repente tirou sua vida. A raiz de tudo isso que o Líquido estava pesquisando, eu fui pesquisar na Bíblia um pouco. Eu quero compartilhar com vocês alguns casos que eu consegui encontrar aqui, talvez não sejam todos, sobre as pessoas que passaram depressão e tiraram na sua vida, e as pessoas que talvez passaram depressão e não tiraram, porque alguém estava ali, dando uma mão no ombro e dizendo: eu estou contigo, você não está sozinho. E eu quero que neste momento você abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, aleluia, Mateus capítulo de número 27, no versículo de número 4 e 5. Quando eu comecei a tentar estudar a questão sobre depressão e suicídio à luz da Bíblia, eu tentei ir primeiramente para esse texto aqui, que é o mais conhecido, Mateus capítulo de número 27, versículo de número 4 e 5. O texto está aqui em cima. A igreja pode ler tudo junto? Eu não quero pregar sozinho. Podem ler tudo junto? Está aí? Já está? 1, 2 e 3. O 4 e o 5. Esse texto que vocês acabaram de ler aí é muito conhecido. Exatamente mostra quando um dos discípulos de Jesus, Judas, aquele que traiu, ele tirou a sua vida. E eu fui ler um pouco, inclusive, tive um livro que eu recomendei para o Rubinho, que ele comprou comigo. Lá aparece a biografia de Judas. Eu fui ler a biografia dele para entender um pouco isso aqui. Qual era o estereotipo, a personalidade, a mentalidade de Judas para ele fazer isso aqui. Ele fez tudo aquilo. Muitas pessoas podem julgar e falar: Judas foi aquele traidor, ele já estava destinado para aquilo. Aquele, se talvez ele naquela doutrina da predestinação disse que já ele ia fazer aquilo, não tinha salvação. Tantas coisas indagam as pessoas, os teólogos, os estudiosos da Bíblia, eruditos. Mas se eu fui pesquisar um pouco e lendo isso aqui, eu percebo algo muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. O versículo de número 4 desse capítulo 27, ele vai dizer que Judas vai falar e dizer: pequei, traindo sangue inocente. Olha para cá, gente. Judas traiu Jesus, ele fez o errado. Ele estava lá escondido, estava calado, negociando tudo com aqueles religiosos daquela época que queriam Jesus, porque ele se proclamava o rei dos judeus, porque ele perdoava pecados, porque ele se achava Deus, e na realidade era, só que não queria reconhecer. Então quando Judas faz tudo aquilo que faz, que ele entrega a Jesus, inclusive com um beijo, e Jesus ainda chama ele de amigo, você pode ler isso na Bíblia. Depois que ele faz tudo aquilo, parece que o nosso Judas percebe que ele fez o errado. E no texto que você leu e você viu aqui em cima, ele diz: pequei, eu traí sangue inocente. Eu quero que nessa noite você imagine o coração do Judas quando ele fala essas palavras aqui. Ele não está dizendo, ele não simplesmente fungiu para ver em que era que ele gastava aquele dinheiro com que ele vendeu Jesus. Ele não simplesmente pensou onde que ia investir aquele dinheiro, ou como ele que ia desfrutar o dinheiro. Ele reconheceu, Rubinho. Ele disse: eu pequei, eu vendi sangue inocente. O cara não fez nada, e eu vendi ele. E qual a resposta das pessoas que estavam perto de Judas? Judas, naquele momento que ele reconhece aquilo, na mentalidade dele já começa a dizer: eu fiz o errado, não tem perdão para mim, isso aqui não tem reparação, ele já vai ser morto, eu não tenho como reverter o que eu fiz, e agora? E ele vai tentar falar com aqueles que estão perto dele, e no versículo de número 5, não, no próprio versículo 4 diz: eles porém responderam: que não se importa isso? Gente, olha a resposta que deram para Judas: a gente não tem nada a ver com isso, aí você com o que você fez.
Foram religiosos da época que falaram isso. Judas estava abrindo o seu coração. Não é qualquer um que vai abrir o coração para você. Judas estava abrindo o coração por o que ele estava passando, vendo o que foi que ele fez, e a resposta daqueles homens matou o cara. A resposta daqueles homens foi o que fizeram que Judas fosse e se matasse. O que tem a ver isso com a gente? Quem fez foi você. Leve seu dinheiro e vai ver o que vai fazer. Não venha falar mais nada conosco. E a Bíblia diz no versículo 5: então Judas, atirando as moedas, ele não queria mais o dinheiro, ele queria um ombro. Ele queria alguém que falasse: vem cá, calma, ninguém é perfeito, todo mundo erra, isso acontece, vem cá, Deus ainda tem uma oportunidade, Deus pode te restaurar, Deus pode. Tem tanta gente que pergunta e diz: será que Judas, se tivesse se arrependido, Jesus tivesse perdoado, será que Judas foi para o céu, para o inferno? Gente, eu não quero falar disso, isso é outra coisa. Eu quero falar aqui das pessoas que estavam perto dele, quando Judas demonstra o que tem dentro, que abre o coração e mostra o sofrimento que ele estava começando a passar. O que foi que as pessoas falaram para ele? O que você faz quando alguém abre o coração para você? Deus estava perguntando isso para mim quando eu estava lendo isso aqui. Ricardo, quando alguém fala contigo, o que você fala para ele? Será que você fica calado e você faz como esse homem? Que importa isso comigo? Vai tu, você é muito fraco. Vai orar, vai pedir fortaleza em Deus. O que nós fazemos? Aleluia. Eu estava vendo na internet algo muito interessante, que eu queria inclusive compartilhar com todos vocês. Que no Brasil, eu não sabia isso nesse ano, uma estatística da Organização Mundial da Saúde, desses 7% dos brasileiros pensam em se suicidar. E quando a gente vê isso, a gente não pensa: os médicos, cadê os médicos, psicólogos? Também cadê a igreja? O que nós estamos fazendo? Deus restaura, Deus restaura, Deus cura, Deus tira, Deus enche o coração. Sim, mas Deus usa a igreja, Deus usa a gente. Você acha que alguém que está passando depressão, alguém que está em um período de sofrimento, ele vai querer ver uma luz descer branca? Não, gente. Ele fecha a boca, ele fica calado. Às vezes ele chama para tomar um café, mas simplesmente está falando: me dá tua mão, vamos jogar a bola um pouquinho. Se senta para me ouvir só um pouquinho. Coloca o teu ombro aqui. A gente não vê nada, e às vezes pensa que está normal, mas não é assim. Tem outros casos na Bíblia que eu estava vendo. Eu quero que você veja 2 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 23. Mostra outra história de alguém que também passou um quadro parecido e tirou sua vida. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 23. Está aqui em cima. A igreja pode ler? 1, 2, 3. Esse texto aí eu compartilhei com um amigo que não era crente e com um amigo que era crente no trabalho. E eu falei: o que tu acha disso aqui? Você acabou de ler. Quando o Tifel viu que o seu conselho não tinha sido aquecido, ninguém deu atenção ao que ele falou. Preparou o jumento, foi para casa na cidade onde morava, pôs tudo em ordem e se enforcou, morreu, se matou. O cara, nessa história, se você ler todo o capítulo, ele dá um conselho para Absalão, um dos filhos de Davi: faz isso assim, 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 assim. O filho dele vai: eu vou ouvir mais alguém. Escuta outro cara. Ele gostou mais do conselho do outro cara e disse: não, isso aqui eu não vou fazer o que você falou. E quando ele viu que não ouviram e não fizeram o que ele aconselhou, o texto diz aí: ele foi para sua casa, colocou tudo em ordem e se enforcou. As pessoas com quem eu compartilhei isso, não sei qual é a sua percepção quando você lê isso aqui, mas tem gente que falou para mim: isso é besteira. O cara foi rejeitado e foi se matou porque não ouviram o que ele falou. Esse cara é muito fraco.
Você pode pensar isso é besteira, não tem nada a ver. Mas você não sabe o que está acontecendo no coração da outra pessoa. Para você pode ser besteira, para a sua estrutura, para a sua experiência, para o seu viver, para a sua vida com Deus. Mas nem todo mundo é igual. Outras pessoas também não pensem. Certo filósofo uma vez falou que as fraquezas de um podem ser as fortalezas de outra pessoa. E as fortalezas, talvez, suas, podem ser as fraquezas de outro, que você pode encarar tranquilamente, mas outras pessoas não. E o que nós vemos aqui? Como que nós encaramos alguém que nós vemos que sofre? Será que nós estamos importando? Será que nós estamos abraçando? Não interessa, existem psicólogos, existe qualquer tipo de instituição em apoio a qualquer pessoa que é abandonada, mas o que nós como igreja, como aqueles que têm a esperança de Deus, estamos fazendo por aquele que está no nosso lado? O que nós fazemos? Eu sei que a palavra aqui dessa noite não é para você receber nada, é para você fazer, é para você começar a se posicionar como um representante de Deus aqui na terra. Jesus passava, havia um cego, todo mundo desprezava, ele disse: chama ele aqui que eu vou curar ele. Jesus estava passando, trazia uma samaritana que o povo queria matar, uma adúltera que ia apedrejar, e Jesus disse: ninguém te condena, eu também não vou te condenar, não vou jogar pedra em você. Jesus ensinou isso na Bíblia, gente. O que nós estamos fazendo como igreja? Receber e só receber? Deus quer usar você grandemente para sarar corações de muitas pessoas. Você pode não ser pregador, você pode não ter um currículo bom ministerialmente, você pode não estar em destaque na igreja, você pode não ter muito talento, não falar muito bem, sei lá, pensar que ninguém te vê, pensar que você vai esquentar a cadeira da tua vida. Mas hoje Deus me trouxe para te dizer: eu quero te usar para curar muitas vidas, eu quero te usar para curar corações, eu quero te usar para que o meu nome seja glorificado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 10, versículo de número 4 e 5. Não precisa abrir, gente, não precisa, para não perder mais tempo, são vários. Olha para cá, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 10, versículo 4 e 5. Se lá colocou aí, você pode ler. O texto lá vai dizer quando Saul estava pelejando com os filisteus, e ele estava com o escudeiro dele, e quando ele vê que o inimigo vai matar ele, ele diz: eu não tenho o que fazer, eu vou me matar. E ele chama o cara que está com ele, que o escudeiro dele diz: me mata tu, vem, pega a tua espada e me mata. O outro cara que estava com ele estava tão assustado que disse: eu não vou fazer nada, eu não vou fazer isso. E ele disse: tu não faz. Ele colocou, a Bíblia diz, o texto diz que ele colocou a espada e se jogou, se matou simplesmente porque sabia que ia matar ele, porque o inimigo era maior que ele, Rubinho. E quando eu li esse texto aqui, eu me lembrei de um episódio quando eu era adolescente na Venezuela. Eu acho que meu pai e tia Andréa vão se lembrar. Na igreja, atrás da igreja, tinha um menino que chama-se Jimmy, né? Jimmy, um magrinho. Ele tinha 2 irmãos. Eu não me lembro qual é o nome de um, mas sei que o nome do outro que se matou era Léo. E até hoje eu me lembro que encontraram aí na casa dele, né? E o que todo mundo falava era que alguém estava procurando ele para tentar matar ele por algo que ele fez. Isso foi um rapaz lá do meu país. E quando ele percebe, parece que vão matar ele, ele decide tirar a sua vida. É exatamente o que a gente vê aqui nesse texto. Saul sabe que vão matar ele e ele decide tirar a sua vida. E não apenas acaba com a vida dele, senão que o outro que estava com ele, que vê o que ele fez, ele vai fazer a mesma coisa. O conhecido efeito manada, né? Segundo a sociologia. Aquela tribulação, pensando que do mesmo jeito ia ser morto, pensa que não tem saída. Era isso que Saul pensava. E quem foi Saul? O primeiro rei de Israel, o homem que foi cheio do Espírito Santo. Não foi um cara doido no início, não. Foi um cara que foi cheio do Espírito Santo, que Deus abençoou ele, terminou se matando. E quem estava ao redor dele era simplesmente um escudeiro que terminou fazendo a mesma coisa. Nem falou: não faça isso, não vou permitir que tu faça isso. Não. Com quem é que nós estamos andando?
Quem que fica ao nosso redor? Nesse texto que nos limos, inclusive em Gênesis capítulo de número 37, versículo de número 35, quando José é vendido para o Egito, que os irmãos pegam e matam um cordeiro, a história lá naquele capítulo conta que os irmãos levam a túnica para o pai e dizem: pai, um animal matou o teu filho, olha aqui. A Bíblia diz nesse texto que o pai disse que ele vai descer. O pai começa a chorar, Jacó começa a chorar, começa a entrar em um quadro de sofrimento muito grande. Os irmãos tentam parar ele e ele diz: não, a sepultura eu vou descer assim eu vou morrer aqui, porque meu filho não está mais comigo. O próprio no livro de Números, capítulo de número 11, versículo 14 e 15, mostra Moisés, que eu queria que você lesse aí. Pode colocar aqui em cima. Números capítulo 11, versículo 14 e 15. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Números, capítulo de número 11, versículo 14 e 15. Está aqui em cima. Você pode ler aqui, porque não encontrou, eu vou ler aqui. Números capítulo 11, versículo 14 e 15, diz assim: eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor a teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Gente, esse texto aí que você acabou de ler, eu comparei com as palavras de um pastor. O pastor Moisés, que está conduzindo um povo, chegou a um ponto aqui onde ele disse: eu não posso mais sozinho. Isso aqui é muito pesado para mim. É atender tanta gente, é aconselhar tantas pessoas, é ajudar a fortalecer a fé de tanta gente, é aconselhar, é abraçar tantos outros. Não dá para mim não, se eu seguir aqui. Mata-me. Ele pede para se matar. Ele, me mata então, que eu não quero ver minha miséria, porque isso aqui é muito pesado para mim. Deus nunca fez um homem para ele ficar sozinho. Até no início, em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Gente, quando eu li esse texto aqui que eu estava vendo, inclusive depois que eu tinha lido um livro sobre depressão em pastores, pesquisando tudo aquilo, dentro de mim veio uma preocupação muito grande pelos pastores que estão perto de mim. E eu me lembro que, por questão de tudo isso que eu percebi, eu tenho o hábito sempre de tentar ficar perto para saber como estão os seus pastores. Não é todo dia, mas de vez em quando eu gosto muito de vez em quando mandar uma mensagem para o nosso pastor Jonathan, simplesmente para falar: pastor, o senhor está bem? O senhor está precisando de alguma coisa? Se o senhor precisa de algo, estou aqui, pode me falar. Ele pode me dizer: tá bom, Ricardo, tranquilo, sim, não, está tudo bem, amém. Mas eu sempre estou vendo. Faz algum tempo atrás eu chamei a meu pai e o meu sogro, que os dois são pastores, para eles estudarem a Bíblia comigo e estar junto, não ficarem sozinhos, porque o peso que leva a eles é muito grande. Hoje nossos pastores estão de férias, desfrutando. E eu já vi muitas vezes quando determinados pastores de qualquer denominação, qualquer igreja fazem isso, eu já vi pessoa impia e até crente falar: olha, ele está fazendo isso com o dinheiro da igreja. Gente, você não sabe o peso que tem um pastor. Eles cuidam você, eles ajudam você, mas quem que cuida eles? Eles te abraçam quando você precisa, mas quem que abraça eles? Quando foi a última vez que você se aproximou dos pastores daqui na nossa igreja, do pastor João, do pastor Richard, de qualquer pastora, e disse: a senhora está bem? Você está bem? Precisa de alguma coisa? Estou aqui para lhe ajudar. Quando foi a última vez que você fez isso? Pense um pouco. Quando foi a última vez que você se aproximou para um dos seus pastores e disse: pastor, eu trouxe isso aqui para o senhor, simplesmente porque me lembrei. Você não sabe o efeito que isso traz para a vida de uma pessoa, mesmo se você saber o que está acontecendo com eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jó
no pior momento da sua angústia, no capítulo de número 3, versículo de número 10 e 11, ele pede para ser um aborto. Isso mesmo que eu estou falando aqui. No texto ele diz: eu queria morrer no ventre da minha mãe. Ou seja, quando eu saí, eu queria sair morto. Por que eu continuei com vida no ventre da minha mãe? Depois dele perder tudo, Jó teve que ser um cara muito forte. Por isso foi chamado o pai da paciência, para ele não conseguir tirar sua vida, mesmo que a mulher do lado dele disse: maldiçoa esse Deus e acaba com a vida esse que você tem. Mas nem todo mundo é tão forte como Jó. E nós precisamos nos posicionar como igreja e como representantes de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Elias, tantos outros que a gente conhece, o próprio Asaf no Salmo de número 73, ele começa a desabafar, 73 capítulo 1 e 2, e diz: Deus é bom para com todo mundo, menos comigo. Eu vejo que Deus abençoa o ímpio, ele tem casa grande, tem carruagem, e eu não tenho nada. E por que ele não tinha nada? Ele era levita. E o levita, lá no livro de Levítico, Rubinho, Deus falou para ele: cada tribo vai ter sua terra, mas a tribo de Levi não, porque a sua herança vou ser eu. Falou Jesus: eu vou ser a herança deles. Então como que funcionava a vida do levita? Eles dependiam da igreja, do que se fazia no altar, das ofertas que o povo trazia. Então é para entrar e para entender um pouco a vida de cada um deles, inclusive o próprio Jesus, gente. No livro de Mateus, capítulo de número 26, o versículo de número 37, quando ele já estava pertinho de ser entregue, para ele sofrer tudo aquilo, os açoites, e para ele morrer, chegou um momento onde ele chama os discípulos para orar, todo mundo, mas deixa eles em um lugar, e ele chama só 3, gente. O coração de Jesus estava passando por um sofrimento muito grande. A tristeza que ele tem, a Bíblia diz que estava matando ele. Eu estou passando uma tristeza que está me matando, a minha alma está angustiada até a morte, ele fala. E ele chama os 3 discípulos de perto. E quando eu li isso aqui, que eu estava estudando sobre essa questão de depressão e de sofrimento, eu não consegui imaginar uma voz de Jesus chorando, falando: gente, ore comigo, fique aqui orando comigo, não me deixem só, por favor. Imagina Jesus falando: eu sei que você não sabe o que vai acontecer, mas eu sei. Você só vê o que está aqui, mas você não vê o sofrimento que está aqui dentro. Imagina Jesus, a Bíblia não diz, mas imagina Jesus, gente, chorando, falando: gente, orem comigo aqui, por favor, não me deixem só, por favor. E ainda os discípulos vão dormir. Jesus, pensando que eles estavam recebendo apoio, um abraço, ele disse: gente, você não consegue ficar comigo nem uma hora, gente, não me deixem só. Ele estava sujeito às mesmas paixões do que a gente, por isso ele falou aquilo. E ele falou: fiquem comigo, não conseguiram nenhuma hora, se levantem, vigiem. A igreja precisa vigiar. A igreja precisa vigiar e colocar o seu papel. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque em pé nesse momento, igreja, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Não quero passar mais a hora. Deus vai curar muitos corações. Deus vai curar muitas vidas. Deus vai curar de sofrimento, vai tirar de sofrimento muitas pessoas, vai fortalecer no meio de sofrimentos a muitas pessoas. Mas Deus quer usar você para fazer isso. Deus quer usar você para fazer tudo isso. Deus quer usar a sua igreja. E Deus nesta noite simplesmente quer ver quem se coloca à disposição. Deus quer ver quem se coloca à disposição. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, eu quero que você vá em direção a uma pessoa que esteja aqui na igreja que você não conhece, a pessoa que você menos cumprimente, a pessoa a quem você menos dirige a palavra.
vai até essa pessoa e dá um abraço nela. Saia do seu lugar e vai até a pessoa com que você menos fala, com que você menos conversa, e dá um abraço nessa pessoa. Vai. Você não sabe o que Deus vai fazer nessa noite no coração de muitas pessoas que você não conhece o sofrimento delas. Vai até lá, vai, procura alguém que você não fale com ela e simplesmente diga: deixa eu te dar um abraço. Diga para ela: deixa eu te dar um abraço aqui. Oh, nessa noite Deus vai restaurar corações de muita gente que a gente nem sabia. Oh, nessa noite Deus vai renovar o coração de pessoas que talvez estavam pensando em acabar com a sua vida. Deus quer te usar para renovar. Deus quer te usar para sarar o coração de muita gente. Vai até lá. Procura alguém, gente. Não fica no teu lugar. Procura alguém que você não fale, com quem você não conversa, com quem você quase não dirige a palavra, e dê um abraço nessa pessoa. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Fale para ela: você não está só. Você não está sozinha. Nós estamos contigo. A igreja vai ser alguém que vai ser usada para sarar o teu coração. Deus quer fazer coisas grandes nessa noite. Não pensa que o sofrimento acaba aqui. Deus está contigo. Deus não te abandonou e a igreja também está contigo. Oh, te tocar, eu sei, serei sarado. Vai até lá, gente, vai até lá. Já sofri demais. Você talvez não imagina o que está acontecendo no coração de pessoas. Você talvez não saiba o que está acontecendo, mas simplesmente dá um abraço e diz: eu quero te abraçar. Eu só quero te dizer que eu estou contigo, que você não está só, que a igreja está aqui. Mas eu sei. Por favor, não fica no teu lugar, não fica, vai lá até a gente, lá na porta. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Isso, glória a Deus. Dá um abraço na pessoa, procura alguém, não fica sem fazer nada, gente. Deus quer te usar, deixa Deus te usar, igreja. Deixa Deus te usar, amado irmão, deixa Deus te usar. Procura alguém, Deus vai fazer coisa grande contigo. O culto ainda não acabou. Tem gente que chegou aqui procurando esperança. Tem gente que está falando: por que está dando tudo errado na minha vida? E você diz: então deixa eu dar o teu abraço. Deixa eu te abraçar, receba o abraço de Deus. Deus vai usar você para abraçar o coração de muita gente. Você apenas abraça o corpo, Deus abraça o coração. Vai lá, gente. Procura alguém, não fica lá sem fazer nada. Oh, aleluia. Serei curado. Se eu apenas te tocar, oh, meu Deus. eu sei, serei sarado. Oh, aleluia, glória a Deus. Já Aleluia, você não sabe o poder que Deus faz com um abraço seu. Ouvi que existe alguém aleluia, glória a que me ama, que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas renova, Jesus.